Olá, bom dia. Começamos o nosso programa hoje aqui da Sudoeste, onde está sendo realizada a edição de 2014. É uma feira que se realiza a cada 2 anos e como não podia deixar de faltar a nossa participação aqui da Rede Sucesso. Aqui ao meu lado estou com o Edmilson Costa, ele que é o diretor comercial da Rede Sucesso em Rio Verde. Edmilson, bom dia, tudo bem? Bom dia, César. É um prazer estar participando aqui do seu programa Pessoas de Sucesso. O prazer é meu, tá podendo entrevistar o meu chefe, né? Bom, Edmilson, brincadeiras à parte, qual é a importância da Rede Sucesso estar aqui hoje participando dessa exposição? Bem, César, como você mesmo mencionou, a participação da TV Sucesso é divulgar a emissora como um todo para toda a região do sudoeste goiano. E aqui em Rio Verde, a TV a cada dia está se consolidando. Sul, sudoeste e sudeste, né? Isso. E o nosso sinal está chegando até no Vale do São Patrício, até a cidade de Jaraguá, salvo engano, é isso? Exatamente. E graças a Deus, a TV Sucesso tem a cada dia, posso responder aqui pela unidade de Rio Verde, né, várias ligações de toda a comunidade aqui da região, tá? Não só aqui diretamente do seu programa, mas como tem um balanço geral, estreamos agora no início do mês o Cidade Alerta, Rio Verde, com a participação às 6h30 da tarde, tá? E tivemos uma certa obrigação com todos os telespectadores e a comunidade da região de estarmos aqui com esse stand maravilhoso aqui, né, divulgando para todos os telespectadores. Edmilson, o que os nossos telespectadores têm aí, pode aguardar para agora o final do ano e início do ano? Tem alguma surpresa lá no forno preparada para soltar para os nossos telespectadores, Edmilson? Bem, a marca Record é consolidada em todo o Brasil. E a marca Rede Sucesso, tanto de rádio e agora de televisão, está se consolidando a cada dia. Bem, poderia frisar para você que agora, amanhã, dia 14, vai estrear com um programa de altíssima audiência, que é A Fazenda. Um programa de linha e de ponta da Rede Record de televisão. Claro, presente aqui na TV Sucesso. E para o próximo ano, final de ano, claro, nós vamos ter sim várias surpresas aí que está aguardado em 7 chaves. Muito bem, eu falei com o Edmilson Costa, ele que é o nosso diretor comercial. Estou tendo o prazer e o privilégio para entrevistar meu chefe hoje, né? Não é todo dia que eu tenho esse privilégio. Acompanhe conosco mais uma edição da Sudoeste 2014. E não se esqueça, se é sucesso, você vê aqui. Converso aqui agora com o Luiz Alberto e a sua esposa, a doutora Flávia, que está aqui visitando a feira. Luiz, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bom? Boa noite, doutora. Boa noite. Vocês estão há pouco tempo em Rio Verde, né? Isso. É a primeira Sudoeste que vocês estão participando? Isso, a primeira. E o que vocês estão achando aí da feira, da organização da feira, Luiz? Eu achei espetacular, eu achei muito legal para os negócios, eu queria estar expondo nessa feira, eu fiquei com muita vontade, eu achei... Nossa, falei até agora, fui na administração, na CIRV ali falar, mas não tinha mais possibilidade, perdi essa, mas nas próximas com certeza estarei participando. Mas com certeza, vocês têm pouco tempo em Rio Verde, né? Já se adaptaram, já se acostumaram com a cidade? Já. O pessoal daqui é muito hospitaleiro, a gente está adorando. Bem-vindos à nossa cidade, viu, gente? Muito obrigado. Muito obrigada. E bem-vindos à Sudoeste também. Obrigada. Vamos ver se agora, 2016, a gente participa. Muito bem. Eu falei com a doutora Flávia e o Luiz, seu marido, eles que são da cidade de São Paulo e estão residindo na cidade de Rio Verde agora. Eu estou aqui agora com a Tainara Sanquita, ela que é estudante e visitante da feira. Boa noite, Tainara, tudo bem? Boa noite, tudo bem? O que mais te chamou a atenção na feira deste ano? Olha, tá mais ampliado, eu acho que tá mais organizado, principalmente começando lá de fora. O estacionamento tá muito organizado, ainda mais por ser beneficente, eu acho uma coisa muito Parece legal. que a renda vai toda para o pessoal do câncer, né? Do câncer, eu acho isso muito legal. E tá lindo, na verdade tá lindo, como sempre.
conversou também nessa semana com o nosso programa foi o grande violonista Pedro Martelli. Ele que esteve em Rio Verde para uma apresentação. Vamos ver a entrevista e a apresentação do grande Pedro Martelli. Logo em seguida, a gente volta daqui diretamente da Sudoeste do Rio Verde. Não saia daí! Temos a honra e o privilégio de entrevistar ele, que é um dos maiores instrumentistas brasileiros, reconhecido internacionalmente, Pedro Martelli. Ele que é maestro, compositor, arranjador, instrumentista, professor. Tudo bem, professor? Tudo bem, boa tarde. Muito obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui em Rio Verde. Professor, o prazer é todo nosso, é uma honra receber o senhor no nosso programa. Eu que agradeço, mais uma vez. Parabenizo aí a cidade de Rio Verde. Eu já vim aqui 2 vezes, fiquei surpreso com o avanço que essa cidade está tendo. E já atingindo aí, batendo a marca de 200 mil habitantes. Minha cidade tem essa proporção aproximadamente. Estou me sentindo um pouco em casa. Professor, o senhor é sinônimo de música clássica, música erudita. Conte para nós um pouco do seu trabalho, como que o violão entrou na sua vida. Conte um pouco para nós da história de Pedro Martelli. Pois não. Na verdade, eu tive também, por muitos anos, um trabalho com música popular, mas muito mais ensinando pessoas do que praticamente na área atuando, né? Mas tive também essa paixão, porque nossa música popular é muito rica, né? Porém, meu início foi... Meu pai tocava um pouco de violão, minha irmã começou a estudar no final da década de 60, e vendo ela estudar por algum tempo, eu lembro que um dia uma música gravou na minha cabeça e não saía mais, e era uma música clássica. Eu posso até exemplificar qual é, se for o caso. E daquele em diante, ela me passou umas lições, o professor dela me viu tocar e aí me tomou como aluno. E aí foi uma ascensão e eu esqueci do resto tudo. Me trancava no quarto, a minha adolescência foi trancada num quarto estudando. Foi isso. Professor, nós estávamos conversando e o senhor estava me contando um pouco da história do violão. Muita gente é um instrumento muito popular no nosso país hoje, mas pouca gente sabe a história do violão. O senhor conta para nós um pouquinho, para os nossos telespectadores, a história do violão. O instrumento mais antigo que tem cordas esticadas tem um nome muito estranho, a não ser que tenha havido pesquisas últimas, mas o instrumento com uma corda esticada data de mais de 8.000 anos. Foi achado em desertos lá pelo meio leste europeu. Mas o instrumento dessa maneira, com caixa de ressonância, alguns exemplos tem no Egito, e de lá que veio o nome, inclusive, o nome guitarra, que é o que trouxe o nome, não exatamente está na origem do nome violão, mas o nome guitarra, com que ele é conhecido no mundo todo, exceto no Brasil, vem de kitara, que é um nome grego, né? É um dos instrumentos gregos que era utilizado no culto a Apolo, contrariamente ao aulos, que era o instrumento de sopro usado no culto a Dionísio. Então, este nome foi utilizado, hoje a gente fala, por exemplo, guitarra elétrica, justamente para se antepor à guitarra acústica. Nem sempre foi assim, podemos dizer que na nossa cultura ocidental, o alaúde veio com os mouros da Pérsia em torno do século VIII. Conta-se que um músico que cantava ao instrumento chamado oud, na época, depois ficou alaúde, ele tinha mais de 1.000 canções cantadas de cor, se chamava Al-Benziriab, e ele veio trabalhar para o califa de Córdoba, na Espanha. E o alaúde, nessa época, tinha 4 cordas. Ele é responsável por ter colocado a 5ª corda no alaúde, e aí veio uma sucessão de cordas. O alaúde chega a ter 13, 14 cordas. Mas essa não é exatamente a fonte do violão. Ele veio até a Idade Média, assim. Na Espanha, entretanto, que é o reduto do instrumento, nós tínhamos a vihuela, que era o instrumento de 6 cordas duplas utilizado pela nobreza, e a guitarra chamada de guitarra renascentista, né? Essa guitarra tinha 4 ordens, ou seja, cordas duplas, e nela que foi acrescentada uma 5ª e depois uma 6ª. Então essas cordas eram duplas, 5 duplas, depois ficaram simples e entrou a 6ª corda. E se estabilizou então com esse formato. Em termos de cordas. A morfologia dele veio a mudar no meio do século XIX,
o tamanho da caixa aumentou, o tamanho do braço aumentou, uma mudança feita por um espanhol chamado Antônio Torres, e daí o violão se estabeleceu e tem a forma mais ou menos atual. Professor, eu particularmente não sabia que tinha violão de 5 cordas. O senhor chegou a tocar o instrumento de 5 cordas? A gente chama de violão de 5 cordas, é um instrumento que ele deixou de ser, ainda é utilizado pelo pessoal que cultiva música antiga, mas é justamente deste violão de 5 que passou a ter 6 no final do século XVIII para XIX, né, para o século XIX. E dá diferença de som, professor? Sim, dá diferença porque o tamanho da caixa, como eu disse, é menor, as cordas são duplas, a fabricação é diferente. E ele é cultivado, era cultivado na Espanha, mas também na Itália, também na França, especialmente Itália, França e Espanha. Esses países que mais cultivaram esse violão, chamado de violão barroco, porque ele ficou incrustado nesse período. Quando entramos no período do classicismo, já tivemos um instrumento diferenciado. Professor, eu estou tendo uma aula de história, né? Uma aula de história da música e também da história do mundo, né? Vou falar assim. Professor, e poderíamos ficar aqui a tarde toda conversando sobre isso. Mas me conta uma coisa, me fala um pouco da sua carreira. O senhor é reconhecido internacionalmente, sem sombra de dúvida, um dos maiores violonistas brasileiros, respeitado no mundo todo. Tem um compositor, alguns compositores que inspiram o seu trabalho? O senhor tem uma certa preferência? Sem dúvida. Esses que a gente... que eu vou tocar hoje, por exemplo, todos eles, a gente toca porque justamente gosta, né, desses autores, entende que eles fizeram um excelente trabalho. Um deles, sem dúvida alguma, é um compositor brasileiro, que é o Villa-Lobos, que é o nosso maior compositor, e por felicidade adorava o violão e teve nele o seu primeiro instrumento, na verdade, e cultivou o violão durante toda a sua vida. Ele acabou escrevendo, a última obra em que ele incluiu o violão é de 1958 e ele morreu em 59. Então ele teve muita responsabilidade assim por incluir o violão, não só como um instrumento brasileiro, mas também como sendo um instrumento em que ele considerou demais durante a vida dele, né? Muitos compositores, inclusive, no século XX, são compositores que não são violonistas e dedicam obra ao instrumento, ao contrário de Villa-Lobos, que ele conhecia muito bem o instrumento. Então ele é um dos de preferência. Agora tem muita música boa, né, para o instrumento. Professor, um pouquinho de Heitor Villa-Lobos para nós? Pois não. Professor, e hoje o senhor está radicado em Goiânia, não é isso? Perfeitamente. Já há mais de 13 anos eu vim para assumir a cadeira de violão. Somos vários professores hoje com muito bom trabalho. Na Universidade Federal de Goiás. Universidade Federal de Goiás, a Escola de Música e Artes Cênicas da Federal. Tivemos excelentes alunos, temos um corpo forte hoje no instrumento violão. Quando eu cheguei aqui, eu sabia que o piano e o canto eram instrumentos muito fortes, era um trabalho muito forte deles. E a gente decidiu fazer uma área forte também do violão, a gente conseguiu isso, sem dúvida alguma. Então, como você me perguntou da minha carreira, estando envolvido na academia, o interesse, é lógico, de alguém que fez mestrado, eu não queria ficar no exterior na oportunidade, era fazer o doutorado. Mas por uma série de empecilhos eu não tive condição de sair ainda. Então a ideia agora seria investir num doutorado para atingir o topo da carreira universitária. Essa é a ideia primária agora. Professor, foi um prazer enorme falar com o senhor. Para mim, eu estou me sentindo lisonjeado, né, ter entrevistado uma pessoa
tão importante e referência na música, não só no Brasil, mas como no mundo, né? Sinceramente, eu estou emocionado. Foi um prazer falar com o senhor e espero ter esse privilégio, essa oportunidade de conversar com o senhor outras vezes. Eu que agradeço essa oportunidade. Inclusive, não posso deixar passar aqui a oportunidade de agradecer ao Júlio Barbosa pelo convite de participar dessa mostra cultural. Espero que outras venham e que esse evento possa crescer. Eu falei com Pedro Martelli, sem sombra de dúvida, uma pessoa de sucesso. E não se esqueça, se é sucesso, você vê aqui. Converso agora com o meu amigo Cássio, ele que é vice-presidente da CIRV e um dos organizadores dessa feira. Boa noite, Cássio, tudo bem? Tudo bem, tudo tranquilo. Cássio, mais uma edição, mais uma edição da Feira Sudoeste. E qual que é a expectativa dessa feira dessa vez? A expectativa sempre é boa. É uma feira onde pega comércio, indústria e prestação de serviço, muito tradicional, a maior feira do Centro-Oeste que nós temos desse segmento. E a expectativa está muito boa, tanto para os expositores como para o público em geral. A gente pode notar, Cássio, pela organização, parabéns pela organização do evento, está muito bem organizada a feira. Depois tem algumas imagens aí, vamos colocar essas imagens para o pessoal de casa ir acompanhando as imagens. E parabéns pela organização. A Sudoeste sempre foi sucesso, sinônimo de sucesso. Quais são as atrações aí para quem vir visitar a feira esse ano? As atrações elas são muito focadas exatamente para o expositor apresentar o produto que ele tem e que ele faz aqui em Rio Verde. As feiras em edições anteriores eram muito baseadas em shows. Os shows não traziam negócios para os expositores, então nós estamos na terceira feira que não temos... Focada em negócios. Em negócios. Isso aumentou o número de participantes com estandes, o interesse do empresário, o interesse do prestador de serviço e das indústrias aqui em Rio Verde, porque é uma feira focada em negócios, não é uma feira só de lazer. De lazer, exatamente. Cássio, e a gente tem acompanhado o crescimento da Sudoeste. Em relação à última feira, para cá, houve um crescimento no número de expositores? Tivemos um crescimento de mais de 18%. Estamos hoje com 92 estandes ativos. E isso é muito, muito importante para a nossa região, para Rio Verde, para mostrar o que o Rio Verde faz, o que o Rio Verde tem aqui. Cássio, em relação à última feira para cá, os expositores são os mesmos, tiveram êxito, tiveram sucesso e estão voltando agora nesse ano? Tem, a gente tem um nível de reincidência bom, muito grande de expositores que participaram de outros e voltam a participar. E prova que a Sudoeste é um exemplo de sucesso. E traz resultados, né? Então que a gente fica mais contente de ver a realização da feira é que traz resultado para o expositor. O expositor ele vem, participa e volta na próxima feira e aumentando o número de expositores, porque gera resultado. Muito bem, eu falei com o meu amigo Cássio, foi um prazer receber você aqui no nosso programa, parabéns pela organização da feira, está muito bonita e um prazer receber você aqui no nosso programa, Cássio. Nós que agradecemos, desejamos sucesso no seu programa, sabemos que está muito conhecido aí e que continue com essa dinâmica que você tem aí dessa sua atividade. Hoje vamos encerrando por aqui o nosso programa e no próximo domingo a gente volta às 10h35 da manhã com mais um programa de sucesso, mostrando os melhores eventos, as melhores coberturas, as melhores eventos que acontecem em Rio Verde e região. E não se esqueça, se é sucesso, você vê aqui.